O caminho da servidão, parte 5. Criar as condições em que a concorrência seja tão eficiente quanto possível, complementar-lhe a ação quando ela não possa ser, fornecer os serviços que, nas palavras de Adam Smith, embora ofereçam as maiores vantagens para a sociedade, são, contudo, de tal natureza que o lucro jamais compensaria os gastos de qualquer indivíduo ou pequeno grupo de indivíduos. São as tarefas que oferecem, na verdade, um campo vasto e indisputável para a atividade estatal. Em nenhum sistema nacionalmente defensável seria possível o Estado ficar sem qualquer função. Um sistema eficaz de concorrência necessita, como qualquer outro, de uma estrutura legal elaborada com inteligência e sempre aperfeiçoada. Mesmo os pré-requisitos mais essenciais ao seu funcionamento adequado, como a prevenção da fraude e do estelionato, inclusive a exploração da ignorância, constituem um vasto campo de atividade legislativa que até hoje não foi dominado por completo. Contudo, a criação de uma estrutura adequada ao funcionamento benéfico da concorrência está longe de ser completada quando, em toda parte, os Estados começaram a substituí-la por um princípio diferente e inconciliável. Já não se tratava de fazer funcionar a concorrência e de complementar-lhe a ação, mas de suplantá-la inteiramente. É importante esclarecer bem o seguinte: o atual movimento favorável à planificação é um movimento contrário à concorrência, uma nova bandeira sob a qual se uniram os velhos inimigos do mercado livre. E, embora interesses de toda sorte estejam tentando agora restabelecer sob esta égide privilégios que a era liberal suprimiu, foi a propaganda socialista em favor da planificação que restaurou entre as pessoas de tendências liberais a respeitabilidade da oposição à concorrência e que dissipou a saudável suspeita que toda tentativa de suprimir a concorrência costumava despertar. Na realidade, o que une os socialistas da esquerda e da direita é essa hostilidade comum à concorrência e o desejo de substituí-la por uma economia dirigida. Na realidade, o que une os socialistas da esquerda e da direita é essa hostilidade comum à concorrência e o desejo de substituí-la por uma econômica dirigida. Não obstante os termos capitalismo e socialismo ainda serem usados, em geral, para designar, respectivamente, as formas passada e futura da sociedade, eles ocultam a natureza da transição que vivemos ao invés de elucidá-la. Mas, embora todas as mudanças que estamos observando se inclinem para uma direção central abrangente da atividade econômica, a luta universal contra a concorrência promete gerar, antes de tudo, algo ainda pior sobre vários aspectos. Uma situação que não pode satisfazer nem os planejadores, nem os liberais, uma espécie de organização sindicalista ou corporativista na qual a concorrência é mais ou menos suprimida, mas o planejamento fica nas mãos de monopólios independentes, controlados por cada setor da economia. Este é inevitavelmente do primeiro resultado de uma situação na qual todos, unidos na hostilidade à concorrência, em pouco mais concordam. Eliminando a concorrência de modo gradual em cada setor da economia, essa política deixa o consumidor à mercê da ação monopólica conjunta dos capitalistas e dos trabalhadores dos setores melhor organizados. No entanto, embora tal situação já exista há algum tempo em vastas esferas de atividade e seja o objetivo de grande parte dos agitadores confusos
e de quase todos os agitadores interessados favoráveis ao planejamento, não deverá subsistir nem poderá ser justificada de forma racional. Esse planejamento independente realizado por monopólios econômicos produziria, na realidade, efeitos opostos aos visados pela própria ideia de planejamento. Uma vez alcançado esse estágio, a única alternativa para a volta ao sistema de concorrência é o controle dos monopólios pelo Estado, controle que, para ser eficaz, deve tornar-se cada vez mais completo e minucioso. É deste estágio que nós estamos rapidamente aproximando. Pouco antes da guerra, um seminário apontava vários sintomas de que os dirigentes da política inglesa começavam a aceitar a ideia do desenvolvimento nacional por meio de monopólios tutelados. Era provavelmente uma avaliação exata da situação da época. Desde então, esse processo tem sido sobremodo acelerado pela guerra e suas graves falhas e perigos se tornarão cada vez mais evidentes com o decorrer do tempo. A centralização absoluta da gestão da atividade econômica ainda atemoriza a maioria das pessoas, sobretudo pela ideia em si mesma, mas também devido à tremenda dificuldade que isso implica. Se, todavia, estamos nos aproximando rapidamente de tal situação, é porque muitos ainda não acreditam que seja possível encontrar um meio termo entre a concorrência atomística e o dirigismo central. Com efeito, à primeira vista, nada parece ser mais plausível ou tem maior probabilidade de atrair a simpatia dos homens sensatos do que escolher como meta não a extrema descentralização da livre concorrência, nem a centralização completa representada por um plano único, mas uma judiciosa combinação dos dois métodos. Não obstante, o simples senso comum não se revela um guia seguro neste campo. Embora a concorrência consiga suportar certo grau de controle governamental, ela não pode ser harmonizada em qualquer escala com o planejamento central sem que deixe de operar como guia eficaz da produção. Tampouco é o planejamento um remédio que, tomado em pequenas doses, possa produzir os efeitos esperados de sua plena aplicação. Quando incompletos, tanto a concorrência como o dirigismo central se tornam instrumentos fracos e ineficientes. Eles constituem princípios alternativos usados na solução do mesmo problema, e se combinados, nenhum dos dois funcionará efetivamente. O resultado será pior do que se tivéssemos aderido a qualquer dos dois sistemas. Ou, em outras palavras, planificação e concorrência só podem ser combinadas quando se planeja visando a concorrência, mas nunca contra ela. Para que o leitor compreenda a tese defendida neste trabalho, é de extrema importância ter em mente que a nossa crítica visa exclusivamente ao planejamento contrário à concorrência, o planejamento que pretende substituir a concorrência. Isso é tanto mais importante por não podermos, dentro dos limites desta obra, discutir o outro tipo de planejamento, imprescindível para tornar a concorrência tão eficaz e benéfica quanto possível. Mas, como no uso corrente, planejamento tornou-se quase sinônimo de planificação contra a concorrência. Será algumas vezes inevitável, por razões de concisão, designá-lo apenas como planejamento, embora isso importe deixar aos nossos adversários um excelente termo que mereceria melhor aplicação. De um memorando escrito por Adam Smith em 1755 e citado por Douglas Sluyt em Memoir of Adam Smith, é certo que, nos últimos tempos, alguns teóricos socialistas, aguilhoados pela
crítica e também impelidos pelo temor da extinção da liberdade numa sociedade centralmente planificada, idearam uma nova espécie de socialismo competitivo que esperam evitará as dificuldades e perigos de um planejamento central associado à abolição da propriedade privada, à plena preservação da liberdade individual. Embora certas publicações especializadas tenham debatido esta nova espécie de socialismo, é bastante improvável que ela consiga atrair os políticos práticos. E se tal ocorrer, não será difícil mostrar, como já fiz em outro trabalho, que esses planos repousam numa ilusão e pecam por uma contradição intrínseca. É impossível assumir o controle de todos os recursos produtivos sem, ao mesmo tempo, determinar por quem e em benefício de quem esses recursos devem ser usados. Embora neste chamado socialismo competitivo, a planificação por uma autoridade central se tornasse um tanto mais indireta, seus eleitos não seriam, em essência, diferentes e a concorrência seria pouco mais que uma farsa. A inevitabilidade da planificação. Fomos os primeiros a afirmar que, quanto mais complexa se torna a civilização, mais se deve restringir a liberdade do indivíduo. Benito Mussolini. É significativo que poucos defensores da planificação se contentem em afirmar que o planejamento central é desejável. A maioria deles afirma que não há mais escolha e que circunstâncias incontroláveis nos obrigam a substituir a concorrência pelo planejamento. Cultiva-se deliberadamente o mito de que estamos tomando esse novo caminho não por nossa vontade, mas porque a concorrência está sendo eliminada por transformações tecnológicas que não podemos deter nem devemos impedir. E raramente o argumento vai além disso. É uma dessas asserções que, transmitidas de autor para autor, por mera repetição, acabam sendo admitidas como fatos estabelecidos. Todavia, é desprovida de qualquer fundamento. A tendência ao monopólio e ao planejamento não decorre de fatos objetivos e incontroláveis. É, ao contrário, produto de opiniões promovidas e propagadas durante meio século até que chegaram a dominar toda a nossa política de governo. Dos vários argumentos empregados para demonstrar a inevitabilidade da planificação, o mais usado é aquele segundo o qual as transformações tecnológicas foram formando impossível a concorrência em campos cada vez mais numerosos, só nos restando escolher entre o controle da produção por monopólios privados ou o controle pelo governo. Esta ideia provém, sobretudo, da doutrina marxista da concentração da indústria, embora, como tantas ideias marxistas, seja agora cultivadas em muitos círculos que a receberam de terceira ou quarta mão e ignoram sua origem. Não contestamos, naturalmente, o fato histórico do crescimento progressivo dos monopólios durante os últimos 50 anos e a restrição cada vez maior do campo em que reina a concorrência. Muitas vezes, porém, exagera-se bastante a amplitude do fenômeno. A questão realmente importante é determinar se esses fatos constituem consequência necessária do progresso da tecnologia ou se não são senão simples resultado das políticas adotadas na maioria dos países. Veremos dentro em pouco que a história real da evolução desse fenômeno aponta para esta última hipótese. Mas, antes de tudo, devemos considerar que os modernos progressos tecnológicos são do gênero que torna inevitável o crescimento dos monopólios. A causa de natureza tecnológica
a que se atribui o surgimento do monopólio seria a superioridade das grandes firmas em relação às pequenas, devido à maior eficiência dos modernos métodos de produção em massa. Afirma-se que os métodos modernos criaram, na maior parte dos setores da economia, condições que permitem à grande empresa aumentar sua produção a custos unitários decrescentes, fazendo com que, em todos os países, ela possa oferecer preços mais baixos e expulsar a pequena empresa do mercado. Esse processo continuaria até que, em cada setor, só restasse uma ou, no máximo, um número restrito de empresas gigantes. Tal argumento ressalta apenas um dos efeitos que às vezes acompanham o progresso tecnológico, menosprezando outros que atuam no sentido contrário, e não é confirmado por um exame cuidadoso dos fatos. Não podemos aqui investigar a questão em detalhe e teremos de contentar-nos com os melhores testemunhos disponíveis. O mais abrangente estudo realizado sobre o assunto nos últimos tempos é o da Comissão Provisória de Economia Nacional Norte-Americana sobre a concentração do poder econômico. O relatório final dessa comissão, que certamente não pode ser acusada de uma indevida parcialidade para com o liberalismo, conclui que o suposto desaparecimento da concorrência em função da maior eficiência dos métodos de produção em larga escala não pode ser comprovado pelos elementos de que dispomos. E a minuciosa monografia sobre a matéria redigida para a comissão assim sintetiza a conclusão. A maior eficiência das grandes empresas não foi demonstrada em muitos setores, não foram encontradas as vantagens que eliminariam a concorrência. Tampouco as economias de escala, quando existem, pressupõem invariavelmente o monopólio. As dimensões que favorecem a eficiência máxima podem ser alcançadas muito antes de a maior parte da produção estar sujeita a esse gênero de controle. Não se pode aceitar a conclusão de que as vantagens da produção em grande escala levam inevitavelmente à abolição da concorrência. Cumpre notar, contudo, que o monopólio é muitas vezes produto de outros fatores que não o menor custo decorrente da produção em larga escala. Ele resulta de conluios e é promovido pela política governamental. Quando se invalidam tais acordos e se altera a política, a concorrência pode ser restabelecida. Um estudo da situação na Inglaterra produziria resultados muito semelhantes. Se observarmos a regularidade e a frequência com que os aspirantes ao monopólio obtêm o auxílio do Estado para tornar efeito seu controle, convencer-nos-emos de que o monopólio não é em absoluto inevitável. Esta conclusão é grandemente corroborada pela ordem histórica em que o declínio da concorrência e o surto do monopólio se manifestaram nos diferentes países. Se decorressem dos avanços tecnológicos ou fossem produtos necessários da evolução do capitalismo, teriam de surgir em primeiro lugar nos países cujo sistema econômico é mais avançado. Na realidade, apareceram pela primeira vez no último quartel, em países relativamente jovens do ponto de vista da industrialização. Os Estados Unidos e a Alemanha, em especial neste último país, que veio a ser considerado modelo da evolução lógica do capitalismo, o surgimento de cartéis e sindicatos tem sido deliberadamente promovido desde 1873 pela política governamental. Não é só o protecionismo, mas também estímulos diretos e, por fim, a coação foram empregados pelos governos para favorecer a criação de monopólios visando ao controle de preços e vendas. Foi lá que, com a ajuda do Estado, a primeira grande experiência de planejamento científico e organizado consciente da indústria fez surgir monopólios gigantes. A
apresentados como consequências inevitáveis 50 anos antes que a mesma política fosse adotada na Inglaterra. Os teóricos alemães do socialismo, sobretudo Zombart, fizeram generalizações com base na experiência de seu país e foi em grande parte devido à sua influência que se estabeleceu o conceito da transição inevitável do sistema de concorrência para o capitalismo monopólico. O fato de, nos Estados Unidos, uma política altamente protecionista haver possibilitado a evolução, algo semelhante parecia confirmar essa generalização. No entanto, os acontecimentos na Alemanha passaram a ser considerados mais representativos de uma tendência universal do que o que se verificou nos Estados Unidos. Desse modo, tornou-se lugar comum falar, como o faz um recente ensaio político de ampla divulgação, de uma Alemanha em que todas as forças sociais e políticas da civilização moderna alcançaram a sua forma mais avançada. Perceberemos que, com pouco, tudo isso era inevitável e como resultava muito mais da política governamental se considerarmos a situação da Inglaterra até 1931 e o que ocorreu depois desse ano em que a Grã-Bretanha também passou a adotar a política de protecionismo geral. Com exceção de poucos setores que já gozavam da proteção estatal, antes disso, há 12 anos apenas ainda reinava na economia britânica um clima de concorrência mais livre, talvez, do que em qualquer outra época de sua história. E embora, durante a década de 20, essa economia fosse grandemente prejudicada por políticas governamentais incompatíveis no tocante aos salários e à moeda, pelo menos nos anos anteriores a 1929, mostraram vantagem em relação à década de 30 no que diz respeito a problema do emprego e à atividade econômica geral. Só depois da adoção da política protecionista e da modificação geral da política econômica britânica que a acompanhou foi o que o desenvolvimento dos monopólios assumiu um ritmo espantoso, transformando a indústria inglesa a um ponto que, até o momento, o público ainda não percebeu. Afirmar que tal desdobramento tem algo a ver com o progresso tecnológico desse período e que as necessidades de ordem tecnológica que atuaram na Alemanha nas décadas de 1880 e 90 se fizeram sentir na Inglaterra na década de 30 não é menos absurdo que a afirmação implícita na frase de Mussolini, que serve de epígrafe a este capítulo, segundo a qual a Itália foi obrigada a abolir a liberdade individual antes de qualquer outra nação europeia, porque sua civilização se encontrava muito à frente da dos outros países. No que concerne à Inglaterra, a tese de que essa mudança de opinião e de política governamental apenas acompanha uma transformação inexorável dos fatos poderia parecer verossímil, justamente porque este país seguiu, com certo atraso, a evolução intelectual dos demais. Desse modo, poder-se-ia argumentar que a organização monopólica da indústria tomou impulso, embora a opinião pública ainda fosse favorável à concorrência, mas que a vontade do povo foi frustrada por fatos externos. No entanto, a verdadeira relação entre a teoria e a prática evidenciam-se quando analisamos o protótipo dessa evolução, a Alemanha. Não há dúvida de que, naquele país, a supressão da concorrência resultou de uma política adotada pelo governo para servir ao ideal hoje denominado planejamento. No avanço gradual rumo a uma sociedade completamente planificada, os alemães e todos aqueles que, ora
imitam seu exemplo não fazem mais que seguir o curso traçado pelos pensadores do século findo, em especial os pensadores alemães. A história das ideias dos últimos 60 ou 80 anos é, com efeito, uma ilustração perfeita da seguinte verdade: na evolução social, nada é inevitável, a não ser o que se pensa que é. A afirmação de que os modernos progressos da tecnologia levam inevitavelmente à planificação também pode ser interpretada de outra maneira. Ela pode dar a entender que a complexidade da nossa moderna civilização industrial faz surgir novos problemas que não poderemos solucionar senão por meio do planejamento central. A afirmação de que os modernos progressos da tecnologia levam inevitavelmente à planificação também pode ser interpretada de outra maneira. Ela pode dar a entender que a complexidade da nossa moderna civilização industrial faz surgir novos problemas que não poderemos solucionar senão por meio do planejamento central. De certo modo, essa asserção é verdadeira, mas não no sentido amplo que lhe é atribuído. É, por exemplo, lugar comum que muitos dos problemas de uma cidade moderna, assim como numerosos outros causados pela íntima contiguidade espacial, não são convenientemente solucionados pela concorrência. Mas não são esses problemas, como os dos serviços públicos, etc., os mais importantes aos olhos daqueles que invocam a complexidade da civilização moderna como justificativa para o planejamento central. O que eles costumam afirmar é que a dificuldade cada vez maior de obter uma visão coerente de todo o progresso econômico torna indispensável a coordenação exercida por um órgão central a fim de que a vida social não mergulhe no caos. Esta justificativa fundamenta-se numa ideia completamente errônea do modo como funciona a concorrência. Longe de se adequar apenas às condições mais ou menos simples, é a própria complexidade da divisão do trabalho no mundo moderno que faz da concorrência um único método pelo qual essa coordenação pode se produzir de modo eficaz. Um planejamento ou um controle eficiente não apresentariam dificuldades se as condições fossem tão simples que uma única pessoa pudesse fiscalizar todos os fatos importantes. A descentralização só se torna imperiosa quando os fatores a serem considerados são tão numerosos que é impossível obter uma visão conjunta. Uma vez estabelecida a necessidade da centralização, surge o problema da coordenação. Um tipo de coordenação que dê aos órgãos particulares a autonomia de ajustar suas atividades a fatos que só eles podem conhecer e que, no entanto, promova ao mesmo tempo um ajustamento mútuo dos seus respectivos planos. Como a descentralização tornou-se necessária porque ninguém pode equilibrar de maneira intencional todos os elementos que influenciam as decisões de tantos indivíduos, a coordenação não pode, e claro, ser efetuada por controle consciente, mas apenas por meio de uma estrutura que proporcione a cada agente as informações de que precisa para um ajuste efetivo de suas decisões às dos demais. Como nunca se podem conhecer todos os pormenores das modificações que influem constantemente nas condições da oferta e da procura das diferentes mercadorias, e nenhum órgão tem a possibilidade de reuni-los e divulgá-los com suficiente rapidez, torna-se necessário algum sistema de registro que assinale de forma
automática todos os efeitos relevantes das ações individuais. Sistema cujas indicações serão, ao mesmo tempo, o resultado das decisões individuais e a orientação para estas. É justamente essa a função que o sistema de preços desempenha no regime de concorrência e que nenhum outro sistema sequer promete realizar. Ele permite aos empresários ajustar sua atividade a seus concidadãos pela observação das oscilações de um certo número de preços. Tal como o maquinista dirige o trem observando alguns mostradores. É importante assinalar que o sistema de preços só cumprirá sua função se a concorrência predominar, ou seja, se o produtor tiver que se adaptar às alterações de preços e não puder controlá-las. Quanto mais complexo o todo, mais dependemos da divisão de conhecimentos entre indivíduos cujos esforços separados são coordenados pelo mecanismo impessoal transmissor dessas importantes informações que denominamos sistema de preço. Não é exagero dizer que, se tivéssemos precisado depender de planejamento central consciente para o desenvolvimento do nosso sistema industrial, este nunca teria alcançado o grau de diferenciação, complexidade e flexibilidade a que chegou. Comparado a esse método que soluciona o problema econômico por meio da descentralização e da coordenação automática, o dirigismo central, em aparência mais óbvio, é incrivelmente canhestro, primitivo e de alcance limitado. Se a divisão do trabalho alcançou a amplitude que torna possível a civilização moderna, não foi por ter sido criada para este fim, mas porque a humanidade descobriu por acaso um método graças ao qual essa divisão pôde ser estendida muito além dos limites dentro dos quais teria sido possível planejá-la. Longe, portanto, de tornar mais necessário o dirigismo central, uma maior complexidade exigirá maior do que nunca o emprego de uma técnica que não dependa de controle consciente. Há outra teoria que relaciona o surgimento dos monopólios ao progresso tecnológico, mas que emprega argumentos quase opostos aos que acabamos de considerar. Embora muitas vezes não seja formulada com clareza, essa teoria também exerceu considerável influência. Ela não afirma que a técnica moderna destrói a concorrência, mas ao contrário, que será impossível fazer uso de muitas das novas possibilidades tecnológicas, a menos que se garanta proteção contra a concorrência, isto é, a não ser que monopólios sejam concedidos. Esse tipo de raciocínio não é necessariamente fraudulento, como talvez suspeite o leitor crítico. A contestação óbvia, ou seja, a de que uma nova técnica de satisfação das nossas necessidades for realmente melhor que outra, será capaz de resistir a toda sorte de concorrência, não resolve todos os casos a que o argumento se refere. Sem dúvida, muitas vezes ele não passa de uma forma de alegação usada por grupos de interesse, e com mais frequência ainda baseia-se, talvez, numa confusão entre a qualidade técnica considerada da perspectiva limitada do especialista e sua conveniência do ponto de vista da sociedade como um todo. Resta, entretanto, uma série de casos em que o argumento tem certa relevância. Poderíamos conceber, por exemplo, que a indústria britânica de automóveis pudesse oferecer um carro mais barato e melhor do que os Estados Unidos, se todos na Inglaterra fossem obrigados a usar o mesmo tipo de carro, ou que a eletricidade para todos os fins se tornasse mais barata que o carvão ou o gás, se fosse possível obrigar as pessoas a usar apenas eletricidade.
Em exemplos como esses, não seria impossível que todos nos encontrássemos em situação melhor e preferíssemos essa nova situação se fosse dado a escolher. Mas não haveria possibilidade de escolha, porque a alternativa seria usarmos o mesmo carro barato ou somente eletricidade, ou ser-nos dado a escolher entre essas coisas, cada um a um preço muito mais elevado. Não sei se isso é válido para qualquer dos exemplos apontados, mas devemos reconhecer que é possível, por uma padronização compulsória ou pela restrição da variedade de artigos, além de um determinado limite, criar em certos campos uma abundância mais que suficiente para compensar a limitação imposta à escolha do consumidor. É até concebível que surja algum dia um novo invento cujo emprego pareça indiscutivelmente benéfico, mas que só possa ser usado se quase todos forem obrigados a utilizá-los ao mesmo tempo. Quer esses exemplos possam ou não ter importância considerável e duradoura, não justificam, por certo, a ideia de que o progresso técnico torna inevitável o dirigismo central. Tornariam apenas necessário escolher entre o usufruto compulsório de determinada vantagem e a sua não obtenção, ou, na maioria dos casos, a sua obtenção posterior do momento em que novos progressos da técnica tivessem superado as dificuldades existentes. Em tais circunstâncias, seríamos obrigados a sacrificar uma possível vantagem imediata em toda troca da liberdade, mas, por outro fato, evitaríamos que os progressos futuros dependessem de conhecimentos que agora apenas determinadas pessoas possuem. Sacrificando hoje tais vantagens hipotéticas imediatas, estaremos preservando um importante estímulo ao progresso futuro. Embora o curto prazo seja talvez bastante elevado, o preço que tenhamos de pagar pela variedade, pela liberdade de escolha numa perspectiva mais ampla, o próprio progresso material dependerá dessa variedade, porque nunca nos é dado prever qual das numerosas maneiras de se oferecer determinado bem ou serviço possibilitará o surgimento de algo mais perfeito. Não se pode afirmar, é claro, que a preservação da liberdade com o sacrifício de algum acréscimo ao nosso presente conforto material será recompensada em todos os casos. Mas a posição em favor da liberdade é justamente a de que devemos reservar espaço para os progressos espontâneos e imprevisíveis. Por conseguinte, ela não deixa de se aplicar quando, em face dos nossos conhecimentos atuais, a obrigatoriedade só parece trazer vantagem e ainda que em determinado caso não seja realmente prejudicial. Em muitos dos atuais debates sobre os efeitos do progresso tecnológico, este nos é apresentado como algo externo a nós e que poderia obrigar-nos a utilizar os novos conhecimentos de uma forma específica. Se é verdade que as invenções nos confeririam um poder formidável, por outro lado, é absurdo insinuar que devemos empregar esse poder para destruir nosso legado mais precioso, a liberdade. Isso significa, contudo, que se quisermos preservá-la, deveremos zelar por ela mais do que nunca e estar preparados para fazer sacrifícios em seu favor. Ainda que os modernos avanços tecnológicos não nos forcem a empreender um planejamento econômico abrangente, em função deles torna-se infinitamente mais perigoso o poder de uma autoridade planejadora. Embora seja indubitável que o impulso para o planejamento resulta de uma ação deliberada e que nenhuma necessidade externa nos obriga a isso, vale a pena indagar
Contudo, porque encontramos entre os maiores entusiastas da planificação um número tão grande de técnicos e especialistas? A explicação desse fenômeno tem muita relação com um importante fato que os críticos do planejamento deveriam ter sempre presente. Sem dúvida alguma, quase todos os ideais tecnológicos dos nossos especialistas poderiam ser realizados num prazo relativamente curto, se realizá-los se tornasse o objetivo único da humanidade. Há uma quantidade infinita de boas coisas que todos nós admitimos serem extremamente desejáveis e também possíveis, mas são poucas as que poderemos ter esperança de obter durante a nossa existência, e algumas só conquistaremos de maneira muito imperfeita. São as ambições frustradas do especialista em seu próprio campo de trabalho que o levam a revoltar-se contra a ordem reinante. Todos nós temos dificuldade em aceitar que coisas consideradas pelo consenso geral tão desejáveis quanto possíveis deixem de ser feitas. O fato de que essas coisas não podem ser realizadas todas ao mesmo tempo e de que cada uma delas não pode ser obtida senão com o sacrifício de outras, só se torna evidente quando se levam em conta fatores alheios a qualquer especialidade, os quais só podem ser apreciados mediante penoso esforço intelectual. Esforço ainda mais penoso porque nos obriga a considerar numa perspectiva mais ampla os objetivos de quase todas as nossas aspirações e a compará-los com outros alheios ao nosso interesse imediato e com os quais, por isso, não nos importamos. Cada um dos numerosos objetivos que, considerados isoladamente, seria possível obter numa sociedade planificada, gera entusiastas do planejamento que esperam impingir aos dirigentes da sociedade sua ideia sobre o valor daquele objeto particular. E as esperanças de alguns deles seriam de certo realizadas, visto que uma sociedade planificada daria sem dúvida maior estímulo a alguns objetivos do que atualmente se faz. Seria ridículo negar que nas atuais sociedades planificadas ou semi-planificadas existam todas as boas coisas que os povos desses países devem inteiramente ao planejamento. As magníficas autoestradas da Alemanha e da Itália são um exemplo dos mais citados, embora representem um tipo de planejamento que também é possível numa sociedade liberal, e porém igualmente ridículo citar tais exemplos de aperfeiçoamento técnico em setores específicos como prova da superioridade geral da planificação. Seria mais correto dizer que uma excelência técnica tão divergente das condições gerais é prova de má aplicação de recursos. Os que tiveram a oportunidade de observar que nas famosas autoestradas alemãs o tráfego é menos intenso do que em muitas estradas secundárias da Inglaterra, não terão dúvidas de que, ao menos para fins de paz, sua construção era justificada. Seus planejadores, nesse caso, preferiram canhões à manteiga, isto é outra questão. Mas, de acordo com nossos padrões, não há nisso motivo para entusiasmo. A ilusão do especialista de que numa sociedade planejada ele conseguiria maior apoio para os objetivos de seu interesse é um fenômeno mais geral do que faz supor à primeira vista o termo especialista. No que concerne a nossos interesses e predileções, todos somos, em certa medida, especialistas. Todos julgamos que nossa escala pessoal de valores não é apenas pessoal e que, num livre debate entre pessoas razoáveis, lograríamos convencer os outros de que o nosso ponto de vista é o mais justo. O admirador da paisagem campestre, que pretende, acima de tudo, preservar seu aspecto tradicional,
e apagar as marcas já deixadas pela indústria em sua formosa superfície, não menos que o entusiasta da higiene que quer pôr abaixo todas as casas velhas e insalubres, embora pitorescas, o automobilista que gostaria de ver os campos cortados por grandes estradas de rodagem, o fanático da eficiência que aspira ao máximo de especialização e mecanização, assim como o idealista que, a bem do desenvolvimento da personalidade, deseja a preservação do maior número possível de artesãos independentes, todos eles sabem que seu objetivo só pode ser completamente alcançado mediante a planificação e por essa razão todos a desejam. No entanto, a adoção do planejamento social que reclamam não deixará de trazer à tona o conflito oculto existente entre esses objetivos. O movimento em favor de uma sociedade dirigida deve sua força atual, sobretudo, ao fato de que, embora o planejamento, em grande parte, ainda não passe de uma aspiração, reúne todos os idealistas que têm um só propósito fundamental, todos os homens e mulheres que consagram sua vida a uma única missão. As esperanças que eles depositam no planejamento não resultam, entretanto, de uma visão ampla da sociedade, mas ao contrário de um ponto de vista muito limitado e, em geral, são fruto da importância exagerada atribuída a finalidades por eles consideradas prioritárias. Com isso, não pretendemos subestimar o grande valor pragmático dessas pessoas numa sociedade livre como a nossa, valor que as faz objeto de merecida admiração. Contudo, esse mesmo valor faria dos que mais ardentemente desejam planejar a sociedade os indivíduos mais perigosos, se tal lhes fosse permitido. Seriam também os mais intolerantes para com os planos alheios. Entre o idealista dedicado e o fanático, muitas vezes há apenas um passo. Embora o ressentimento do especialista frustrado constitua o mais poderoso estímulo à reivindicação de planejamento central, é difícil imaginar um mundo mais intolerável e também mais irracional do que aquele em que se permitisse aos mais eminentes especialistas de cada campo proceder sem entraves à realização dos seus ideais. Tampouco pode a coordenação converter-se numa nova especialidade, como parecem julgar alguns planejadores. O economista é o último a atribuir-se os conhecimentos que o coordenador teria de possuir. Ele empenha-se em defender um método que promova tal coordenação sem a necessidade de um ditador onisciente, mas isso implica justamente a preservação das restrições impessoais e muitas vezes ininteligíveis aos esforços do indivíduo, restrições estas que muito irritam a todos os especialistas. Planificação e democracia. O estadista que pretendesse ditar aos indivíduos o modo de empregar seu capital não somente assumiria uma sobrecarga de cuidados desnecessários, como se arrojaria uma autoridade que não seria prudente confiar a conselho ou senado de qualquer espécie e que jamais seria tão perigoso como nas mãos de um homem insensato e presunçoso a ponto de julgar-se apto a exercê-la. Adam Smith. A característica comum a todos os sistemas coletivistas pode ser definida numa expressão tida em grande estima pelos socialistas de todas as escolas, como a organização intencional das atividades da sociedade em função de um objetivo social definido. Aliás, uma das principais queixas formuladas pelos críticos socialistas contra a nossa sociedade atual sempre foi a ausência em tal sociedade dessa direção consciente, visando a uma finalidade única e o fato de seu funcionamento ser deixado ao sabor dos caprichos e do
arbítrio de indivíduos irresponsáveis. Sob diversos aspectos, esta é uma formulação muito clara da quão básica. Sob diversos aspectos, esta é uma formulação muito clara da questão básica que nos conduz diretamente ao ponto em que a liberdade individual entra em conflito com o coletivismo. Os vários gêneros de coletivismo, comunismo, fascismo, etc., diferem entre si quanto ao fim para o qual pretendem dirigir os esforços da sociedade. Todos eles, porém, se distinguem do liberalismo e do individualismo por pretenderem organizar a sociedade inteira e todos os seus recursos visando a essa finalidade única e por se negarem a reconhecer esferas autônomas em que os objetivos individuais são soberanos. Em suma, são totalitários, na verdadeira acepção deste novo termo que adotamos para designar as manifestações inesperadas e, no entanto, inseparáveis do que, em teoria, chamamos coletivismo. O objetivo social ou o propósito comum para o qual se pretende organizar a sociedade costuma ser vagamente definido como o bem comum, o bem-estar geral ou o interesse comum. Não é necessário muito esforço para se perceber que esses termos não estão suficientemente definidos para determinar uma linha específica de ação. O bem-estar é a felicidade de milhões. Não podem ser aferidos numa escala única de valores. O bem-estar de um povo, assim como a felicidade de um homem, depende de inúmeras coisas que lhe podem ser proporcionadas numa infinita variedade de combinações. Não é possível exprimi-las de modo adequado como um objeto único, mas apenas como uma hierarquia de objetivos, uma ampla escala em que cada necessidade de cada pessoa tem o seu lugar. A direção de todas as nossas atividades de acordo com um plano único pressupõe que para cada uma de nossas necessidades se atribua uma posição numa ordem de valores que deve ser bastante completa para tornar possível a escolha entre as diferentes alternativas que o planejador tem diante de si. Pressupõe, em suma, a existência de um código ético completo em que todos os diferentes valores humanos estejam colocados em seu devido lugar. O conceito de um código moral completo nos é estranho e é preciso um esforço de imaginação para percebermos o que ele envolve. Não costumamos pensar que códigos morais sejam mais completos ou menos completos. O fato de estarmos sempre escolhendo entre valores diferentes, sem qualquer código social que prescreva de que modo devemos escolher, não nos causa surpresa nem nos leva a pensar que o nosso código de moral seja incompleto. Em nossa sociedade, não há ocasião nem motivo para que as pessoas tenham ideias idênticas sobre o que é preciso fazer em cada situação. Mas, quando todos os meios a serem empregados pertencem à sociedade e devem ser usados em nome desta, de acordo com um plano unitário, é preciso que todas as decisões referentes às medidas a serem adotadas fiquem submetidas a uma perspectiva social. Num mundo como esse, não tardaríamos a descobrir que nosso código moral está cheio de lacunas. Não pretendemos analisar aqui se é ou não desejável possuir um código moral completo como o que acabamos de descrever. Salientaremos apenas que, até agora, o progresso da civilização tem sido acompanhado por uma constante limitação da esfera em que os atos individuais se acham sujeitos às regras fixas. As normas que constituem o nosso código moral comum têm se tornado cada vez menos numerosas e de caráter mais geral, desde o homem primitivo, restringindo por um complicado ritual que abrangia quase todas as suas atividades cotidianas, limitado por inúmeros tabus
e que mal podia conceber uma conduta diferente das dos seus companheiros, a moral vem apresentando uma tendência a tornar-se cada vez mais uma simples linha divisória, a circunscrever a esfera em que o indivíduo pode agir livremente. A adoção de um código comum de ética que seja abrangente a ponto de determinar um plano econômico unitário importaria numa total inversão de tendências. O essencial para nós é que tal código ético completo não existe. A tentativa de dirigir toda a atividade econômica de acordo com um plano único suscitaria inúmeras questões cuja solução somente as regras morais poderiam fornecer, mas para as quais em vigor não tem resposta, e quando tem, ela não pode proporcionar um consenso geral sobre o que se deve fazer.